Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Jaqueline, nutricionista aqui do município. Atuo na merenda escolar. Fui convidada hoje pela professora Ângela para estar aqui falando um pouquinho sobre a alimentação saudável. Quero agradecer primeiramente pelo espaço cedido por ela e espero contribuir um pouquinho sobre o meu conhecimento com vocês. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a história da alimentação. Na pré-história, nós gastávamos mais energia procurando a comida do que realmente consumindo. Então, tinha um déficit muito grande aí, né? Nós aprendemos a coletar, depois aprendemos a caçar e só depois aprendemos a cozinhar. Nessa etapa, a descoberta do fogo foi um marco principal da nossa evolução. Com o cozimento, nós podemos tornar os alimentos mais seguros, criamos sabores suculentos e reduzimos a deterioração. Então, nós passamos de gastar mais do que consumimos, né, devido à busca, para agora obtermos mais energia. Foi um marco muito importante. O cozimento, além de tudo, ele aumenta a quantidade de energia que o corpo obtém do alimento. Além de tornar o alimento muito mais seguro, criando sabores, como já havia falado. Nessa etapa, nós aprendemos a preservar os alimentos nessa etapa do cozimento. Alegremente, né, de uma forma exagerada, utilizávamos conservantes e aditivos, como açúcar, sal e vinagre, tudo em excesso. Aí com isso era possível desidratar tanto carnes e frutas, salgar e defumar carnes, peixes e tudo mais, e coalhar e fermentar, que são os produtos lácteos. Nessa época, comer os alimentos naturais e frescos era considerado algo muito suspeito, né? Porque eles falavam que esses alimentos eram considerados desagradáveis e com gosto ruim. E hoje em dia, né? Graças a tantas coisas boas, tantas evidências e tudo mais, as coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Atualmente, nós nutricionistas temos como papel principal ali, de uso principal, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele foi elaborado pelo Ministério Público. O Guia Alimentar é reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo. Ele se tornou um marco de referência sobre a promoção da alimentação adequada e saudável e vem inspirando alguns países na elaboração dos seus respectivos guias a adotarem medidas recomendadas pelo nosso. O guia é baseado em pesquisas e evidências científicas e ele carrega um conjunto de recomendações para a promoção da alimentação saudável. É com base nele que nós, nutricionistas, né, elaboramos um cardápio mais adequado e saudável para vocês, nossos alunos. E através das recomendações gerais, nós orientamos nas escolhas dos alimentos, né, para compor uma alimentação balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. Nessas recomendações são abrangidas 4 categorias de alimentos, que eu vou exemplificar à frente. O primeiro deles é os alimentos in natura, que são os alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais e são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixar a natureza. O exemplo são as folhas, os frutos, verdura, legumes, ovos e como tem na imagem aí, né? O pêssego como fruta, o peixe, o milho. A outra classe seria os alimentos minimamente processados. Esses são os alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes indesejáveis e não comestíveis, secagem, moagem, fermentação, entre tantos outros processos.
esses alimentos não envolvem agregação, né? Não envolvem adição de sal, açúcar, óleos e gorduras ou outras substâncias elaboradas pelas indústrias. Um dos exemplos é o leite, né? Que ele passa pelo processo de pasteurização. E temos também o arroz, o feijão, as farinhas, as massas frescas, entre tantas outras. A terceira categoria são os alimentos processados. Os alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância que faça os alimentos in natura se tornarem mais duráveis e mais agradáveis ao paladar. Um exemplo são as conservas em salmoura, como milho em conserva, pepino em conserva, palmito. Temos também as compotas de fruta, né? O pêssego em calda, carne salgada, peixe em conserva, como a sardinha ou o atum. E tem tantos outros alimentos. O consumo desses alimentos processados a gente recomenda que seja limitado, né? Com base no guia alimentar. Já que a adição desses ingredientes, né? O açúcar, o sal ou outras substâncias provenientes da indústria e os métodos de processamento que as indústrias usam alteram de modo desfavorável a composição nutricional do alimento. Ele perde o valor nutricional. Ele fica um alimento fraco, com déficit de nutrientes e tudo mais. E a quarta categoria são os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são feitos, em geral, por indústrias de grande porte. Eles envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes. Normalmente você pega esses alimentos, você vê a lista de ingredientes que tem na embalagem e é imensa. E tem uns nomes assim absurdos, os nomes que ninguém nunca ouviu falar na vida. Dentro desses ingredientes, né, que a gente nunca ouviu falar, tem também a adição exacerbada de sal, açúcar, óleo, gorduras e tudo mais. O exemplo de alimentos ultraprocessados são os alimentos do dia a dia, né? O suquinho lá de pozinho de cartão, não sei, as bolachas recheadas, geleia, sorvete, chocolate, essas coisas que são bem gostosas, né? Porque a indústria normalmente usa, né, técnicas para fazer com que esses alimentos tenham uma cor atraente, um sabor, um aroma, uma textura. E muitas dessas substâncias frequentemente atuam como aditivos alimentares. E a principal função é estender a duração dos alimentos. Por isso que a gente vê bolacha, recheada, essas coisas. A duração é muito longa, dura mais de 1 ano. Tem tempo de prateleira, né? Pode ficar muito tempo guardado e você vai consumir e vai estar o mesmo sabor. Nós, nutricionistas, recomendamos que uma alimentação nutricionalmente balanceada e saudável podem conter apenas alimentos in natura ou minimamente processados, né? Que são as folhas, os frutos, verduras, o arroz, o feijão, a farinha, as carnes, leite, ovos e tudo mais. No entanto, né, esses alimentos podem estar presentes em preparações doces e salgadas. E para uma preparação ser doce e salgada, a gente faz adição de óleos, gorduras, sal ou açúcar. Esses ingredientes, óleos, gorduras, sal e açúcar, não são proibidos na rotina alimentar. Não são, a gente usa, né? Não tem como fazer um arroz, um feijão sem um tantinho de sal, um tantinho de óleo, fazer uma carne e tudo mais. Mas esses ingredientes devem ser usados com cautela, em pequenas quantidades, né? Só para contribuir para diversificar um pouco, assim, o sabor da preparação. Porque, assim, esses ingredientes em excesso, eles aumentam o risco do desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é o que está em alta aí atualmente, que tem muita gente nova, criança e tudo mais, com obesidade, com hipertensão, com diabetes, com doença do coração. E isso acarreta muito problema de saúde, né, e tudo mais.
a principal causa é a alimentação, né? A principal causa é a alimentação. A gente é muito sedentário, aí consome essas coisas com alto teor de gordura, de sal, açúcar e essas substâncias que as indústrias usam para manter o alimento na prateleira por muito tempo. Todas essas coisas vão acarretando nessas doenças crônicas não transmissíveis, que não tem cura, que você vai ficar dependente de remédio pelo resto da vida, e é uma situação bem complicada, né? A gente vê avô, pai, mãe lá tomando remedinho todo dia, no mesmo horário, vários remédios, e a gente não quer isso pra nós, né? Porque nós somos novos e tudo mais. Então é um jeito assim da gente se cuidar, se prevenir, porque depois que você estiver ali com a doença, aí fica mais difícil. Então, assim, a regra de ouro é o quê? Prefira sempre os alimentos in natura e minimamente processados. E prefira as preparações culinárias com limite no uso de óleo, gordura, sal e açúcar. A seguir, eu vou dar algumas opções saudáveis de café da manhã ou lanche da tarde e de almoço e jantar. As primeiras opções nós vemos aí, né? Café da manhã ou lanche da tarde, um café com leite, bolo de milho e melão, depois o leite, o cuscuz, o ovo de galinha e a banana. Aí embaixo temos o café preto, o pão integral com queijo e ameixa, e em seguida o café com leite, tapioca e banana. A gente vê que o café com leite é bem presente, né, na primeira refeição do dia. É muito recomendável. E podemos ver também dos exemplos é o café puro e no outro o leite puro, que também se enquadra em alimentos minimamente processados. As outras opções nós temos café com leite, pão de queijo e mamão. Em seguida o café com leite, novamente o bolo de mandioca, o queijo e o mamão. Depois, como substituição do café com leite, temos o suco de laranja natural, né? De preferência sem adição de açúcar. Pão francês com manteiga e mamão. E o café com leite, cuscuz e manga, né? São hábitos, assim, de cada região. Mas são exemplos, assim, pra a gente poder diversificar um pouquinho. Tentar colocar em prática em casa. São alimentos de fácil acesso, fruta, qualquer fruta é sempre bem-vinda, né? O mamão, o melão, a maçã, a banana e tudo mais. Agora nós vamos ver opções de almoço ou jantar, né? Podemos ver que o arroz ou feijão aparece em todos os pratos, né? É uma combinação bem completa, bem nutritiva. O arroz ou feijão super recomendável. Né? Temos o arroz, o feijão, a coxa de frango assada, beterraba, polenta. Aí no outro já temos o omelete e o jiló refogado. Aí temos salada de tomate, temos vinagrete, uma feijoada, uma couve refogada, uma laranja, uma salada de fruta como sobremesa. Eu acho que são opções bem acessíveis, né, para diversificar bem. Aqui nós temos novamente o arroz ou feijão, salada de folhas, ovo novamente, um fígado bovino, a maçã de sobremesa. Depois nós temos uma sopa de legumes com farinha de mandioca e açaí. Acho que esse daí é típico da região mesmo. Aí temos também a salada de folhas, macarrão e galeto, né? Que é o franguinho. E aqui nessa opção a gente pode ver que foi substituído o arroz ou feijão pelo macarrão. E na sequência teve a sopa de legumes também, substituindo o macarrão. A gente vê que é muito presente, né? As verduras e os legumes em todos os almoços e jantares. É uma opção bem saudável. Temos aqui também várias outras opções. Omelete novamente, mandioca, coxa de frango, moranga, feijão, peito de frango grelhadinho, arroz ou feijão e a carne moída com legumes. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que foi bem breve a apresentação, passar mais ou menos para vocês, né? Com as combinações anteriores, né? De feijões, raízes, tubérculos,
macarrão, farinhas, verduras, legumes, frutas, leite, ovos, carne, chá, água, café. A gente é possível multiplicar várias e várias vezes os exemplos das refeições citadas, né? De acordo com cada paladar, fazer várias combinações e está dentro ali da preferência por alimentos in natura ou minimamente processados. E para lembrar mais uma vez, né, faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Utilize gorduras, óleo, sal e açúcar em pequenas quantidades, né, nos preparos das refeições. Limite o consumo de alimentos processados e evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Que no caso das bolachas recheadas, sorvete, chocolate, aqueles macarrão instantâneo, aqueles temperinhos prontos, salgadinho, refrigerante e tudo mais. E a dica de ouro, a regra de ouro do guia alimentar é descasque mais e desembale menos. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado essa breve apresentação, consiga tirar algo de produtivo para vocês do conhecimento. Obrigada mais uma vez à professora Ângela. Obrigada ao espaço que a escola concedeu e tudo mais. Tenham um bom dia.